Olá, adolescentes, a paz do Senhor para vocês. A nossa lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical. O tema nos fala assim: caráter, a melhor herança. O texto bíblico se encontra em Lucas, no capítulo 12, no versículo 13 ao 21. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: Preste atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: Eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo: Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Nele guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: Homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, come, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: Seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: Isso é o que acontece com aquele que juntam riqueza para si mesmo, mas para Deus não são ricos. O nosso destaque: E continuou dizendo a todos: Preste atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Lucas 12, versículo 15. Observe que essa lição ela tem um tema muito importante, porque ela vai falar do caráter de uma pessoa, independente se a pessoa é cristã, independente se a pessoa não é cristã. O caráter da pessoa é o que vai definir verdadeiramente quem nós somos. O nosso primeiro tópico, o valor do caráter. Certamente já ouviu essa palavra, mas você sabe o que ela significa exatamente? Podemos entender caráter como as características, qualidades e defeitos, a maneira de agir e de reagir de uma pessoa. O caráter guia as ações, os valores e o comportamento de uma pessoa. Observe que existe nesse caráter qualidades e defeitos. A qualidade é independente se eu estou dentro da igreja, independente se eu estou no trabalho, independente se eu estou na escola, eu vou ser aquela mesma pessoa em qualquer ambiente que eu estiver. Eu vou ter um caráter de uma pessoa boa, independente se eu esteja na igreja, independente se eu esteja no trabalho, independente em qualquer ambiente que eu estiver. Eu vou ter um caráter só. E aquela pessoa que tem um caráter em um ambiente e em certos ambientes tem um caráter totalmente diferente. Então, quando alguém pergunta a respeito daquela pessoa, certamente aquela pessoa já vai ter um caráter formado daquela pessoa, porque aquela pessoa conhece o jeito que aquela pessoa é, independente da dificuldade, independente da luta, como é que ela vai reagir. Porque o nosso caráter ele tem que nos definir como uma pessoa boa, independente do ambiente a qual nós estiver. E o nosso segundo tópico, o cristão e a riqueza. Certa vez, Jesus contou uma parábola para algumas autoridades judaicas que o tentavam, dizendo que um homem tinha como objetivo de uma vida alcançar grandes riquezas e a posse de muitos bens. Ao chegar ao fim da vida, ele tinha tudo quanto desejava, mas ao enfrentar a morte, os seus bens não lhe serviram de nada.
Então observe que essa pessoa que ajuntou, Jesus estava ali contando essa parábola para aquelas pessoas que estavam ali à sua volta. E Jesus pegou uma pessoa rica que tinha o objetivo de ajuntar muitas riquezas aqui na terra, de ajuntar muitas propriedades aqui na terra. Mas veja que Jesus, nessa parábola, ele concluiu: louco, se hoje a morte vier até a ti, tudo isso que você guardou vai ficar para alguém. Então veja que a dureza daquele homem, que o coração daquele homem estava apegado às coisas que tinha aqui na terra, as riquezas aqui da terra. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, e aonde os ladrão minam e roubam. No versículo 20, mas ajunteis tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, e aonde os ladrão não minam e nem roubam. No versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E no tópico 3, o perigo da avareza. Observe que esse tópico 3 ele vai falar sobre o perigo da avareza. Mas o que é avareza? É a dificuldade e o medo de perder o que possui. Nessa parábola que Jesus Cristo contou a respeito desse homem que tinha muitas propriedades, esse homem ele estava se apegado às coisas deste mundo. Ele preferiu ajuntar riquezas aqui na terra do que ajuntar riquezas no céu. Eu quero estar lendo aqui uma passagem onde vai falar de um homem, Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse: Bom mestre, que bem fareis para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há um bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: Quais? E disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Disse o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, doa aos pobres, e terás um tesouro no céu. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se, porque possuía muitas propriedades. Observe que o coração, a mente, observe que esse homem, o coração dele estava apegado à riqueza que ele tinha, porque ele chegou até diante de Jesus e falou: Bom mestre, que bem fareis para herdar a vida eterna. Então veja que há momentos que Deus vai tirar aquilo que para nós, para o nosso coração, para a nossa mente é de maior valia. Mas nós sabemos que a maior valia que nós temos que ter é de um dia ter um encontro com Cristo Jesus. Porque nós estamos aqui apenas de passagem. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. Nós pertencemos ao céu. Porém, nós estamos aqui por um período de tempo, até enquanto Jesus volte. Então, que o nosso coração, que a nossa mente não venha estar voltada para as coisas deste mundo, mas sim para as coisas do céu, porque é de onde nós viemos. E observe que esse homem aqui, quando Jesus falou: Você conhece os mandamentos? Ele disse: Sim, Senhor, eu sei tudo, faço tudo certinho, sigo tudo à risca. Mas quando Jesus tocou na riqueza dele, veja que aquele homem, o semblante dele mudou. Agora, a alegria que estava estampada no seu rosto tomou o seu rosto de tristeza. E naquele momento, quando Jesus disse para ele: Vai, vende tudo quanto tem e doa aos pobres,
e terás o tesouro no céu. Veja que aquele homem imediatamente ele ficou triste, ele mudou seu semblante, ele virou as costas para Jesus e foi embora. Então, muitas das vezes, a bênção do Senhor não é aquilo que Ele vai nos dar, e sim aquilo que Ele nos tira. Então, nós como cristãos, nós deveremos o nosso tesouro deve estar no céu. O nosso tesouro deve estar verdadeiramente no Senhor. Porque nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai chegar um tempo que vai se acabar. E a única coisa que vai prevalecer é a nossa alma, é o nosso espírito. Então, porém, como cristão, apesar de vivermos neste mundo, não pertencemos a ele. E então, o que é o caráter? É um conjunto de características e traços relativo à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um jeitinho moral, é a firmeza e a coerência de atitudes, o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa, é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Então, observe que o caráter ele é um conjunto de qualidades que cada um de nós devemos ter, independente do ambiente em qual nós estiver. Então, que nós possamos ter um caráter a qual a palavra de Deus se refere. Quantos lembram de Jó? Jó teve um caráter que o próprio Deus permitiu que o inimigo provasse ele. Mas veja que o caráter de Jó, ele permaneceu fiel a Deus. O caráter de Jó não estava firmado a família dele, o caráter de Jó não estava firmado ali em riquezas, o caráter de Jó ali não estava firmado a saúde dele, mas o caráter de Jó estava apegado nas palavras de Deus, naquilo que ele tinha com Deus. Veja que o inimigo tocou em tudo que ele tinha, mas em nenhum momento ele abandonou o seu caráter. Ele permaneceu fiel no seu caráter em todas as situações difíceis que Jó passou. Então, que nós possamos ter um caráter como o de Jó e que nós não possamos ter um caráter que nem esse jovem rico, que nem esse moço rico que preferiu viver uma vida aparentemente feliz com a sua riqueza, mas que ele rejeitou a verdadeira felicidade com Deus. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês.